Se inscreva no canal e clique no gostei. O sol é para todos. 26. Tribunal, seja ele de que cor for, mas os homens acabam sempre por levar os seus ressentimentos para as cadeiras do júri. À medida que for crescendo, e durante todos os dias da tua vida, verás sempre homens brancos enganando homens negros. Mas deixa eu te dizer uma coisa que nunca mais vai se esquecer. Sempre que um homem branco fizer algo a um homem negro, independentemente da sua natureza, posição, riqueza ou linhagem familiar, esse homem branco nada mais é senão lixo. O Atticus estava falando tão baixo que aquela última palavra ressoou nos nossos ouvidos. Olhei para cima e o seu rosto transparecia veemência. Para mim não há nada mais repugnante do que um branco de quinta categoria tirando partido da ignorância de um negro. E não se iludam. Tudo está se acumulando. Um dia, ainda vamos pagar essa fatura. Só espero que não seja enquanto forem crianças. O Gen coçava a cabeça. De repente, arregalou os olhos. Atticus, disse, por que é que pessoas como nós e a senhorita Maudie nunca se sentam nas cadeiras do júri? Nunca se vê ninguém de Mycombe no júri. Vem todos lá dos bosques. O Atticus recostou-se na sua cadeira de balanço. Por alguma razão, ele parecia bastante satisfeito com o Gen. Estava mesmo pensando quando é que ia lembrar disso, comentou. Há muitas razões. Primeiro, a senhorita Maudie não pode fazer parte de um júri porque é mulher. Quer dizer que as mulheres do Alabama não podem? Perguntei, indignada. É isso mesmo. Acho que é para proteger as nossas frágeis senhoras de casos sórdidos como o do Tom. Além disso, e Atticus sorriu, duvido que conseguíssemos levar o julgamento até ao fim. As mulheres passariam a vida nos interrompendo para fazer perguntas. Rimos. Seria, de fato, impressionante ver senhorita Maudie no júri. Pensei na velha senhora do Bose, sentada na sua cadeira de rodas. Pare de martelar, John Taylor. Eu quero é fazer uma perguntinha a este homem. Os nossos antepassados é que deviam ter razão. O Atticus estava dizendo, com pessoas como nós, essa é a nossa cota da fatura. Normalmente temos o júri que merecemos. Em primeiro lugar, os firmes e decididos cidadãos de Mycombe não estão interessados. E em segundo lugar, têm medo. Depois, estão. Medo. Por quê? Perguntou Gen. Bem, e se, digamos que o senhor Linkdeas tivesse de decidir o montante da indenização a pagar digamos, para a senhorita Maudie, quando esta foi atropelada pelo carro da senhorita Rachel, o Link não iria gostar da ideia de perder qualquer uma das clientes da loja, né? Por isso, ele diz ao juiz Taylor que não pode ser um dos jurados porque não tem ninguém para tomar conta da loja na sua ausência. Daí o juiz Taylor o dispensa. E às vezes já o tem dispensado mesmo a contragosto. O que o fez pensar que qualquer uma delas podia deixar de fazer negócio com ele. Perguntei. A senhorita Rachel deixaria, quase de certeza. Mas a senhorita Maudie não. Mas o voto de um jurado é secreto. Atticus, disse o Gen. O nosso pai encolheu os ombros. Ainda tem muito caminho a percorrer, filho. Supostamente o voto é secreto, mas fazer parte de um júri obriga um homem a pensar e decidir por si próprio sobre alguma coisa. E os homens não gostam de fazer isso. Às vezes é desagradável. O júri do Tom decidiu bem rápido, murmurou o Gen. Os dedos do Atticus procuraram o seu relógio de bolso. Não decidiam, disse ele, mais para si próprio do que para nós. Foi isso que me fez pensar, bem, que este podia ser o início de qualquer coisa nova. Aquele júri demorou umas horas a decidir. Talvez tenha sido um veredito inevitável, mas normalmente demora só uns minutos. E todo esse tempo. Parou e olhou para nós. Bom, talvez gostassem de saber que houve um sujeito que se opôs consideravelmente. No início exigia uma absolvição direta. Quem? O Gen mostrava-se abismado. Os olhos do Atticus brilharam. Eu não devia dizer isto, mas só digo uma coisa. Era um dos seus amigos de Old Sarum. Um dos Cunninghams, gritou Gen. Um dos. Não reconheci nenhum deles. Tá brincando. Olhou para o Atticus pelo canto do olho. Um dos seus parentes. Não o dispensei porque tinha um palpite. Um palpite. Podia dispensá-lo, mas não o fiz. Meu Deus, disse o Gen, com reverência. Tão depressa o queriam matar como logo a seguir já estavam tentando libertá-lo. Por mais que viva, nunca vou entender aquela gente. O Atticus disse que era preciso conhecê-los para os compreender. Ele disse que os Cunninghams nunca tinham tirado nem recebido nada de ninguém desde que tinham emigrado para o Novo Mundo. Também disse que, uma vez conquistado seu respeito, lutariam por nós com unhas e dentes. O Atticus confessou que tinha um pressentimento, não mais que uma suspeita, que, quando saíram da prisão naquela noite, tinham ganho um respeito considerável pelos Finches. Além disso, disse ele, era preciso juntar um raio, um trovão e mais outro Cunningham para os fazer mudar de ideia. Se ao menos tivéssemos dois deles no meio do júri,
Tínhamos conseguido bloquear a decisão dos jurados. O Gen disse lentamente. Quer dizer que incluiu propositadamente no júri um homem que tinha tentado te matar na noite anterior. Como pode correr esse risco? Atticus, como? Quando analisei a opção, o risco era pequeno. Não há muita diferença entre um homem que sabe que vai condenar e outro homem que também sabe que vai condenar, né? Mas há uma pequena diferença entre um homem que sabe que vai condenar e outro homem que está um pouco confuso. Não há. Ele era minha única dúvida na lista toda. Que parentesco tinha esse homem com o senhor Walter Cunningham? Perguntei. O Atticus levantou-se, espreguiçou-se e bocejou. Ainda não estava na hora de irmos para a cama, mas sabíamos que ele queria uma oportunidade para ler o seu jornal. Pegou nele, dobrou-o e deu-me uma palmadinha na cabeça. Deixa-me ver, murmurou para si mesmo. Já sei, 2 vezes prima em primeiro grau. E como é que isso pode ser? 2 irmãs casaram com 2 irmãos. E não lhes conto mais nada. Descubram vocês o resto. Torturei-me pensando e deduzi que se eu casasse com o Gen e o Jill tivesse uma irmã e casasse com ela, os nossos filhos seriam 2 vezes primos em primeiro grau. Deus me livre, Gen, disse, quando Atticus saiu. Que gente mais estranha. Ouviu isto? Tia, a tia Alexandra estava bordando um tapete. Embora não estivesse de olho em nós, sempre lhe chegava alguma coisa ao ouvido. Estava sentada na sua cadeira, com o cesto de trabalho ao lado e o tapete no colo. Nunca consegui entender muito bem por que as senhoras bordavam tapetes de lã em noites tão quentes. Ouvi, respondeu ela. Lembrei-me daquela ocasião, distante e desastrosa, quando corri em defesa do jovem Walter Cunningham. Agora estava feliz por tê-lo feito. Assim que começar a escola, vou convidar o Walter para vir almoçar aqui em casa, planejei, esquecendo a minha resolução privada de o encher de pancada da próxima vez que o visse. Agora também pode ficar às vezes aqui em casa depois da escola. O Atticus podia levá-lo até o salão de carro. Talvez até podia dormir aqui de vez em quando. Não acha, Gen? Vamos ver, disse a tia Alexandra. Uma declaração que, vindo dela, soava sempre ameaça e nunca uma promessa. Surpreendida, virei-me para ela. Mas por que não? Tia, eles são boa gente. Ela olhou para mim por cima dos seus óculos de costura. Jean-Louise, não tenho dúvidas de que são boa gente. Mas eles não são nosso gênero de pessoas. Ela quer dizer que são os rústicos. Scout. O que é um rústico? Oh, camponês. Gostam de tocar rabecas e coisas assim. Eu também. Não seja tonta, Jean-Louise, disse a tia Alexandra. Podíamos esfregar o Walter Cunningham até brilhar, meter-lhe uns sapatos e um terno novo. Mas ele nunca seria como Gen. Além disso, aquela família tem uma longa história de bebida. As moças Finch não se interessam por aquele tipo de gente. Tia, disse o Gen traço, ela ainda nem tem 9 anos. Mais vale aprender enquanto é tempo. A tia Alexandra tinha dito a sua ordem. De repente, me recordei da última vez em que ela bateu o pé no chão. Nunca soube por quê. Foi numa altura em que eu estava absorvida nos meus planos para visitar a casa da Calpurnia. Estava bastante curiosa, interessada. Queria ser sua convidada, ver como vivia, quem eram os seus amigos. Era como se eu quisesse ver o outro lado da lua. Desta vez a tática fora diferente, mas o objetivo da tia Alexandra era o mesmo. Provavelmente tinha sido por isso que ela tinha vindo viver conosco, para nos ajudar a escolher os amigos. Estava decidida a impedi-la custasse o que custasse. Mas se eles são boas pessoas, por que é que não posso ser simpática para o Walter? Eu não disse para não ser simpática com ele. Deve ser simpática e educada com ele. Deve ser gentil com todo mundo, querida. Mas não tem de o convidar aqui para casa. E se ele fosse nosso parente? Tia, o fato é que ele não é nosso parente. Mas se fosse, a minha resposta era a mesma. Tia, começou Gen traço. O Atticus diz que a gente pode escolher os nossos amigos, mas que não pode escolher a nossa família. E que depois continuam a ser nossos parentes quer queiramos quer não. E que depois parecemos todos uns tolos se não os aceitarmos. É mesmo típico do teu pai, disse a tia Alexandra. Mas continuou dizendo que a Jean-Louise não pode convidar o Walter Cunningham para dentro desta casa. Mesmo que ele fosse 2 vezes primo em primeiro grau, há muito afastado do seio da família, continuaria a não ser recebido nesta casa, a menos que viesse tratar de assuntos profissionais com Atticus. E o assunto está encerrado. Ela já tinha dito que não, mas desta vez teria de explicar os motivos. Mas eu quero brincar com o Walter, tia. Por que é que não posso? Ela tirou os óculos e olhou fixamente para mim. Sabe por quê? Sabe por quê? Ele é lixo. E é por isso que não pode brincar com ele. Não quero que ande com ele. Pode aprender os seus hábitos e sabe Deus que mais. Já dá demasiadas dores de cabeça ao teu pai. Não sei o que me passou pela cabeça,
Mas o Gen impediu-me de agir. Agarrou-me pelos ombros, me abraçou e me levou até o quarto, soluçando furiosamente. O Atticus nos ouviu e meteu a cabeça por entre a porta. Está tudo bem, pai, disse o Gen em voz baixa. Não é nada. O Atticus foi-se embora. Toma um caramelo, Scout. Gen mexeu no bolso e tirou um Tootsie Roll. Demorei uns minutos dando uma forma confortável ao caramelo. O Gen estava arrumando umas coisas na cômoda. O cabelo dele estava todo espetado na nuca e caía sobre a testa. Será que algum dia iria se parecer com um homem? Se rapasse o cabelo, este talvez voltasse a crescer em condições. As sobrancelhas estavam ficando mais grossas e reparei que o seu corpo estava ficando mais elegante. Além disso, estava ficando mais alto. Quando olhou para mim, deve ter pensado que eu ia voltar a chorar, pois disse: vou te mostrar uma coisa se prometer não contar a ninguém. O quê? Perguntei. Desabotou a camisa, sorrindo envergonhado. Então, voltei a perguntar. Então, não consegue ver? Não. Bem, é um pelo. Aonde? Aqui. Aqui mesmo. Uma vez que ele me tinha apoiado tanto, disse que era muito interessante, embora não tivesse visto nada. Que legal, Gen. Também tenho debaixo dos braços, prosseguiu. Próximo ano vou pro futebol. Scout, não deixe a tia ter nerve. Parecia que tinha sido ontem que ele me dissera para não incomodar a tia. Sabe que ela não está habituada a moças, explicou o Gen. Muito menos a moças como você. Ela está tentando fazer de ti uma senhora. Não pode aprender a abordar ou coisa assim, nem pensar. Ela não gosta de mim. É tão simples quanto isso e eu não me importo mesmo nada. Só fiquei assim porque ela chamou Walter Cunningham de lixo. Gen, não foi por ter dito que eu só dava dores de cabeça ao Atticus. Já esclareci e isso tudo ele disse que não. Eu até não lhe dou grandes dores de cabeça. Melhor dizendo, que eu era uma dor de cabeça que ele conseguia resolver e depois disse pra eu não me preocupar mais com isso. Foi pelo Walter. Aquele menino não é lixo, Gen. Ele não é como os Ewells. O Gen descalçou os sapatos e começou a balançar os pés em cima da cama. Encostou-se na almofada e ligou a luz de leitura. Sabe que mais, Scout? Eu agora percebi tudo. Tenho pensado muito nisso e já percebi tudo. No mundo há 4 tipos de pessoas. Há o tipo de pessoas normais como nós e os nossos vizinhos. O tipo de pessoas dos bosques, como os Cunninghams. O tipo de pessoas que vivem em lixeiras, como os Ewells e os negros. Então e os chineses e os índios Cajun, para além Baldwin County. Eu quero dizer que em Maycomb, o que acontece é que as pessoas como nós não gostam dos Cunninghams. Os Cunninghams não gostam dos Ewells e os Ewells odeiam e desprezam as pessoas de cor. Disse ao Gen que, se era assim, então por que o júri do Tom, constituído por pessoas como os Cunninghams, não tinha absolvido o Tom em vez dos Ewells? O Gen repeliu a minha pergunta como se fosse uma infantilidade. Sabe, disse ele já vi o Atticus batendo o pé ao som de violino no rádio mais do que qualquer homem que conheço. Ele também gosta do seu licorzinho caseiro. E isso faz com que a gente seja igual aos Cunninghams, disse eu. Não tô entendendo por que a tia não, e me deixa acabar. Ele faz, mas, de alguma maneira, continuamos a ser diferentes. O Atticus me disse uma vez que o motivo pelo qual a tia tem tanto orgulho na família é porque tudo que temos é nome e antecedentes. Só que não temos um tostão. Bem, Gen, eu não sei. O Atticus disse-me uma vez que esta história de família antiga era uma tolice sem tamanho, porque a família de todos é tão velha como a de qualquer um. Eu perguntei se isso incluía os negros e os ingleses e ele disse que sim. Nome e antecedentes não significa ter uma família antiga, contrapôs o Gen. Acho que quer dizer há quanto tempo a tua família sabe ler e escrever. Scout, pensei muito nisto e esta é a única razão que encontrei. Em alguma parte no passado, quando os Finch estavam no Egito, um deles deve ter aprendido um hieróglifo ou 2 e ensinou-os ao seu filho. O Gen desatou a rir. Imagina-se, a tia toda orgulhosa do seu tetravô saber ler e escrever. As senhoras escolhem umas coisas engraçadas para se orgulharem. Bem, fico feliz por ele saber, ou quem quer que tenha ensinado o Atticus a ler. A bem dizer, se o Atticus não soubesse ler, então é que estávamos metidos numa grande enrascada. Acho que os antecedentes não são isso, Gen. Então como é que se explica o fato de os Cunningham serem diferentes? O senhor Walter mal sabe assinar o nome. Isso eu já vi. Nós sabemos ler e escrever há mais tempo do que eles. Não, todos temos de aprender. Ninguém nasce sabendo. Aquele Walter é bem esperto. Reprova muitas vezes porque tem de ficar em casa para ajudar o pai. Não há nada de errado com ele. Não,
Gen, acho que só há um tipo de gente. Pessoas. O Gen virou-se e bateu na almofada. Quando se recostou apresentava uma expressão sombria. Tinha entrado numa das suas depressões habituais e eu fiquei logo alerta. Uniu as sobrancelhas e a boca tornou-se numa linha fina. Durante algum tempo manteve-se em silêncio. Eu também pensava assim, disse. Por fim, quando tinha a tua idade. Se só existe um tipo de pessoas, por que é que não se dão bem? E se todos somos iguais, por que é que se esforçam tanto para se odiarem mutuamente? Escute. Acho que estou começando a perceber uma coisa. Estou começando a perceber por que é que o Bo Hadley se manteve fechado naquela casa durante todo este tempo. É porque ele quer estar lá dentro 24. A Calpurnia vestiu seu avental mais engomado. Levava uma bandeja com uma chalote. Recuou com as costas voltadas para a porta basculante e empurrou-a ligeiramente. Sempre admirei a graça e a facilidade com que carregava grandes quantidades de doces. Acho que a tia Alexandra também admirava essa sua qualidade, pois tinha-a deixado servir hoje. Agosto estava acabando e setembro estava à porta. Amanhã o Jill estaria de volta a Meridian. Hoje tinha ido com o Gen até o Barquerzed. O Gen tinha descoberto, com um misto de espanto e fúria, que nunca ninguém se tinha dado ao trabalho de ensinar o Jill a nadar. Um conhecimento que, para o Gen, era tão importante como andar. Tinham passado 2 tardes no riacho, dizendo que iam tomar banho nus. Por isso eu não podia ir. Restava-me dividir as minhas horas de solidão entre a Calpurnia e a senhorita Maldi. Hoje a tia Alexandra e o seu círculo de caridade andavam numa roda viva espalhando a boa nova e o espírito missionário por toda a casa. Da cozinha, ouvi a senhora Grace Merriweather relatando, na sala, as precárias condições de vida dos Brunas. Segundo me foi dado a entender, quando chegava aquela altura tão especial, fosse lá o que isso fosse, metiam as mulheres em cabanas. Não tinham nenhum sentido de família. Eu já sabia que isto ia tirando as forças da tia. Sujeitavam as crianças a provações terríveis. Mal atingiam os 13 anos, rastejavam como minhocas, mastigavam cascas de árvore e depois cuspiam-nas para dentro da panela comunitária, embebedando-se com aquela mistela. Imediatamente depois, as senhoras suspenderam os trabalhos para tomar um refresco. Não sabia se devia ir para a sala ou manter-me afastada. A tia Alexandra disse para me juntar a elas e tomar o refresco. Não era necessário que eu assistisse às sessões de trabalho, pois só iria me aborrecer. Envergava o meu vestido de domingo, cor-de-rosa, sapatos e corpete e pensei que se entornasse alguma coisa em cima do vestido, a Calpurnia tinha de o lavar outra vez para o vestir amanhã. Tinha sido um dia muito ocupado para ela. Por isso, decidi ficar de fora. Posso te ajudar, Cal? Perguntei, desejando poder ser útil. A Calpurnia parou na soleira da porta. Melhor se ficar quietinha aí nesse canto, respondeu, e dispôs. Pode me ajudar a encher as bandejas quando eu voltar. O suave zumbido das vozes das senhoras aumentou de volume mal ela abriu a porta. Bem, Alexandra, nunca vi uma Charlotte assim. Uma verdadeira delícia. Nunca consigo que a crosta fique assim. Nunca. Ora, e quem se iria lembrar de fazer pequenas tortas de amora? Calpurnia, quem diria? Já lhe contaram que é mulher do pastor. Aí não, pois está aí o outro que ainda nem sequer anda. Imaginem. Fez-se silêncio e eu percebi que todas tinham sido servidas. A Calpurnia voltou e colocou numa bandeja a cafeteira pesada de prata que pertencera à minha mãe. Esta cafeteira é uma preciosidade, murmurou ela. Já não se faz mais assim. Posso levá-la? Só se a menina tiver cuidado e não a deixe cair. Pouse-a na ponta da mesa, ao lado da senhorita Alexandra, ao pé das xícaras e assim. Ela depois serve. Tentei abrir a porta com o traseiro, tal como a Calpurnia fazia, mas a porta nem sequer se mexeu. Sorrindo, me abriu a porta. Tenha cuidado. Cua está pesada. Não olhe para ela. Cua entorna. A minha jornada foi coroada de êxito. O sorriso da tia Alexandra resplandecia de satisfação. Fica aqui conosco, Jean-Louis, pediu-me. Aquilo fazia parte da sua tarefa de me transformar numa senhora. Era costume a anfitriã do círculo convidar as vizinhas para um refresco, fossem elas batistas ou presbiterianas, o que explicava a presença da senhorita Rachel, sóbria como um juiz, da senhorita Maldi e da senhorita Stephanie Crawford, bastante nervosa. Sentei-me ao lado da senhorita Maldi e perguntei-me por que as senhoras punham um chapéu só para atravessar a rua. Quando as senhoras se juntavam assim, em grupos, sentia-me sempre vagamente apreensivo e um desejo de estar no outro local. Uma sensação que era apelidada pela tia Alexandra como de uma menina mimada. As senhoras estavam bastante frescas, com uns vestidos muito leves em tom pastel. A maior parte delas tinha posto bastante pó de arroz, mas nada de rouge,
O único batom. Final da parte 26.